A sua equipe é motivada ou ela só funciona no modo automático? Eu converso com um monte de médico e realmente a maioria das pessoas que eu converso acaba tendo alguma questão em relação à equipe. E muitas vezes pensa assim, caramba, poxa, a mão de obra está muito difícil, está muito complicado, mas eu posso dizer o seguinte, realmente a liderança às vezes pode fazer toda a diferença quando você está querendo aí resultados com a sua equipe, seja essa equipe uma pessoa só, tá? Fica nesse vídeo que a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a capacidade de liderança, sem ser formado em gestão. Você não foi formado para isso, você é médico, mas você precisa exercer um papel de líder. Não fique achando que isso é só intuitivo. Na verdade, existem coisas que você pode fazer, estudar, pensar e se comportar desse jeito e até passar orientações que podem fazer toda a diferença no seu negócio médico e não são nenhum monstro de 7 cabeças, não é nada disso. Você não precisa ser um grande gestor para saber liderar bem a sua equipe como médico, claro. Se você tiver uma grande equipe, né, vai ter um momento em que você vai ter que ter um líder, né, abaixo de você ou ali que você converse sobre as decisões da clínica, mas você sendo aí, por exemplo, você e uma equipe pequena, você precisa exercer esse papel de líder para poder inspirar essas pessoas a chegarem aonde o negócio de vocês quer chegar, tá? Não fiquem achando que isso é só intuitivo, não, poxa, ser secretária médica vai ser secretário médico. Fazer lá o papel de auxiliar de serviços gerais é só fazer o papel e ponto. Não, vocês precisam estar muito alinhados nisso. É claro que isso passa por cultura, né? Passa por cultura da empresa, que a gente já falou aqui. É um tema que a gente bate muito papo direto. Existem muitos pontos na liderança que você pode crescer com certeza, então fica nesse vídeo que você vai gostar desse assunto. Você se formou médico, você está lá dominando a parte técnica, né, como espera-se de todo médico, mas você aí se encontra numa situação em que você começa a ter um funcionário para te ajudar, ou um colaborador, ou alguém, até uma secretária remota, muitas vezes para fazer o seu negócio médico. E eu, por exemplo, quando eu comecei a minha primeira funcionária, eu trabalhava na empresa de outras pessoas, tá? Eu trabalhava em clínicas que não eram minhas, mas eu contratei uma secretária para me ajudar na gestão das pessoas ali e na avaliação, porque eu marcava muita cirurgia, na verdade indicava a cirurgia e às vezes perdia o acompanhamento desses pacientes e isso me dava um ônus muito grande e muitas vezes eu recebia da clínica e não conseguia nem comparar, nem olhar ali e conferir, né, os resultados do que eu recebia, então eu contratei uma secretária e aí me encontrei naquela transição repentina de ter que ser um líder. Né? E a gente pensa assim, não, mas vai dar tudo certo, eu vou colocar aqui o que ela precisa fazer e etc. Mas muitas vezes as pessoas que entram para trabalhar com um médico, elas se sentem muito perdidas, como foi no meu caso durante muito tempo. Pessoas se sentem perdidas, não sabem exatamente o que a gente quer, elas não fizeram a faculdade de medicina, não tem o que a gente tem ali já de repertório em relação ao nosso negócio e por isso que a gente está contratando alguém para ajudar a gente. Então é muito importante se colocar nessa posição de líder e entender que você sim, você vai liderar alguém se você tem um funcionário, mesmo você sendo médico e não tendo formação nessa parte de liderança. Não adianta você ser um baita médico se você não conseguir ali engajar a sua equipe no seu propósito, você não der direcionamento para essa equipe. Você se colocar ali, como muitas vezes é forçado, na verdade é estimulado ao médico a se colocar como um grande técnico, né? Um grande habilidoso cirurgião ou um diagnosticista, uma pessoa muito boa na parte clínica, isso não é suficiente para a pessoa olhar e falar assim, que legal, olha o propósito que eu estou fazendo, esse médico está ali e está ajudando as pessoas. Muitas vezes você precisa trazer isso e mostrar que essa pessoa, ela participa disso, né? Não é simples, não é intuitivo como muitas vezes você acha que é intuitivo. Né? Você pensa assim, poxa, eu faço um monte de coisa muito legal, olha que maneiro essa pessoa está me ajudando. Por mais óbvio que isso pareça para você, é importante que isso seja dito para o seu time, mesmo que seja uma pessoa só, como eu estou te falando. Se você tem mais de uma pessoa, é muito importante que isso seja colocado em reuniões, você mostrar exatamente a importância de cada um naquilo e para onde vocês estão indo no seu negócio. Não existe nenhum direcionamento intuitivo numa pessoa que trabalha para um médico. Você pode achar que existe esse direcionamento, mas isso tem a ver com o seu direcionamento e com o seu repertório. A pessoa que está começando a trabalhar com você, ela não conhece isso. Volto a dizer a importância de estabelecer-se uma cultura, né? Uma missão, visão e valores. Isso independente de você estar montando um grande negócio. Você montando qualquer carreira, tendo qualquer equipe, é importante que você
compartilhe essa cultura, mesmo que seja a sua cultura. Você virar para a pessoa e falar, alinhar os valores que são inegociáveis para você, alinhar a sua missão. Quando eu comecei a ter uma funcionária, já operava retina, já operava catarata, mas eu não fiz nenhum tipo de alinhamento lá atrás. Isso eu estou falando de 2013, mais ou menos. Tinha uma dificuldade muito grande e que às vezes era muito dificultada, claro, pelo fato de eu estar trabalhando muito, né? Você está trabalhando, você só quer alguém para te ajudar. Pô, faz isso. Mas é importante você sair um pouquinho dessa correria e alinhar. Ah, mas isso é chato, poxa, eu vou estar perdendo dinheiro porque eu vou parar ali de atender e vou reservar um horário com a secretária. Faz muito sentido e traz resultados muito maiores. Lembra sempre da lei do Pareto, 80-20, né? 20% do seu esforço é responsável por 80% do seu resultado. Esse é um ponto que o alinhamento ali na hora, ele não vai te dar dinheiro, ele não vai te dar resultado, ele não vai te dar o que você está buscando ali na hora, mas pode acreditar, vai facilitar muito a chegada nesse resultado e escalar muito esse resultado. É o único jeito, é você realmente alinhando essas coisas com a sua equipe, com a sua secretária, que seja. Vou trazer para vocês agora sinais de uma equipe desmotivada. Uma coisa que é muito frequente numa equipe desmotivada são pequenos erros frequentes. Quando você fala e parece que aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Imagina que você pede para a pessoa colocar o mapa cirúrgico com uma certa ordem. E aí, dá 2 semanas, aquilo volta a acontecer. Você não teve nenhum tipo de alinhamento e aquilo volta a acontecer, o erro que você não queria que acontecesse. Ou então um tipo de conta ali que a pessoa faz na hora de calcular o seu repasse e que você já mostrou que não é assim que calcula-se o imposto. E aí você vai, passa uma orientação rápida, né, que você está ali trabalhando, e a pessoa vai e cai no erro de novo. Isso mostra que a pessoa não está motivada ali em realmente fazer a diferença. Ela está trabalhando e acaba caindo nos próprios vícios, que muitas vezes isso acontece. É que nem o hábito de dirigir. Quando você aprende a dirigir sem estar numa autoescola, você acaba tendo vícios, né? Então, quando você não alinha as coisas em relação à sua equipe, os seus objetivos, né? O que é para fazer um onboarding, né? O que é um onboarding? Quando a pessoa chega, você falar do mapa de funções dela, do que você espera dela. Você não fazer isso, você está deixando essa pessoa pegar alguns vícios. Inclusive, por exemplo, quando você já tem uma equipe e essa pessoa é contratada, talvez ela pegue vícios de quem está recebendo ela, né? Se você não mostra exatamente o que você espera do trabalho dessa pessoa. Outra coisa que é muito comum numa equipe desmotivada é a comunicação truncada. Você não sente aquela comunicação fluida. Você fala uma coisa e as pessoas não fazem aquela coisa. Eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: se existe um erro de comunicação, o erro é do comunicador. Então não adianta você dizer, caramba, mas ela não entende. O que você tem que fazer é olhar para dentro e falar assim, poxa, por que ela não entende? O que eu estou fazendo de errado, que a minha comunicação não está sendo efetiva para aquela pessoa? Porque comunicar não é só o hábito de você falar uma coisa. Comunicar é você falar de um modo que aquela pessoa entenda o que você está querendo falar. Porque uma coisa é o que você pensa, uma coisa é o que você fala, uma coisa é o que a pessoa escuta, que é muito parecido com o que você fala, o escutar, mas uma coisa é o que ela interpreta e o que ela pensa. Essa passagem direta do que você estava pensando para o que ela está pensando é muito importante. E é importante alinhamento e liderança nesse sentido. Outro ponto muito importante em equipes desestimuladas e que infelizmente eu vejo em muitos casos de clínicas é aquele clima organizacional pesado. Muita fofoca, muita insatisfação. Por exemplo, esses dias eu fui num café, claro que não era uma clínica, mas é muito interessante. E aí eu quase saí e esqueci de pagar nesse café. Eu falei, caramba, vocês iam ter que correr atrás de mim, né? Aí a pessoa falou assim, eu não correria nada. Eu não tô nem aí. Se você saísse aqui, eu não tô nem aí. Olha que clima pesado. Olha só como é que falta ali uma liderança de virar e falar assim, pô, o que tá havendo? Por quê? Ela falou do meio do tipo assim, se você não pagasse, o problema não é meu, tô recebendo meu salário. É muito comum isso. Tá? E não ache que isso não existe, porque às vezes você nem sabe que isso está acontecendo. O dono desse café que eu fui nem sabe que isso está acontecendo. Tá? Se ele me pedisse um feedback, eu falaria para ele, mas muitas vezes o dono nem está interessado nisso. Mas não é o teu caso, né? Você está aqui num vídeo, vendo, falando sobre liderança, então você está interessado nisso, mas você pergunta, você olha o clima organizacional da sua empresa, você pergunta como é que as pessoas estão se sentindo, porque também às vezes você nem vai notar, tá? De tanto que você trabalha. Então isso é muito importante. Lembra, você é médico e as pessoas que trabalham para você normalmente não são médicos, os seus colaboradores são secretários, são auxiliares de serviços gerais, administradores. Não adianta você só mandar bem, você ser incrível no que você faz
Isso não é inspiração. Na verdade, eu vejo muitos médicos tratando a equipe com muita arrogância por serem exatamente excelentes médicos, mas isso não traz engajamento. Isso traz até às vezes o contrário. A pessoa fala assim: nossa, nojento esse médico. Quantos funcionários, ou pior, tem medo do médico. Você simplesmente mandar bem, que é você virar uma situação, né, que a pessoa vira para você e fala um negócio, e você simplesmente virar essa situação, mostrar que tá certo, e normalmente você tá certo, você tem um conhecimento do seu negócio muito grande. Só fazer isso não vai inspirar ninguém. Às vezes essa pessoa vai se sentir até ameaçada, insegura, vai ficar cheia de defesa, vai preferir não ser proativa. Já pararam para pensar nisso? De repente uma pessoa tem ali um pequeno lapso de proatividade, aí você vira e manda bem ali, faz uma lição de moral de que não tem nada a ver o que ela está fazendo. É diferente de você às vezes olhar, entender o lado da pessoa, se colocar no lugar da pessoa, como você faz com o seu cliente, com o seu paciente. Você sabia que na parte de gestão a gente chama os funcionários, os colaboradores de cliente interno? Não é à toa, você precisa sim olhar com o chapéu do seu cliente interno também para poder engajar. Você quer que uma pessoa vista a camisa do seu negócio sem você vestir a camisa dessa pessoa? Isso é muito importante em liderança. Não adianta ser só o manda-chuva e saber muito. Não adianta. É importante você liderar por exemplo. Pessoas, elas não seguem ordens, elas seguem exemplos, elas se inspiram nesses exemplos. Não adianta, por exemplo, você pedir para as pessoas serem pontuais e chegar sempre atrasado. É muito importante o exemplo na parte da liderança. Liderar não é mandar bem, liderar é dar direção, é mostrar propósito, é lembrar esse propósito constantemente, vestir a camisa do time, entendeu? Uma coisa que é muito importante, você já parou para pensar qual é o sonho? Já perguntou? Ou já pelo menos pensou qual é o sonho da sua equipe, de cada um deles, ou da sua secretária? E será que esse momento que ela está ali no seu consultório, ali no seu negócio, será que isso está contribuindo para ela chegar no sonho dela? Todo mundo tem um sonho. Está contribuindo para ela chegar no sonho dela? Ou isso está sendo só, ela está andando de lado, sei lá, só perdendo tempo em relação ao sonho dela e cada vez ficando mais distante do sonho dela? Mas aí não dá para... Claro que dá para somar, e eu vou dar um exemplo no final desse vídeo que foi muito emblemático na minha vida, na clínica, mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa parte de você liderar pelo exemplo e também inspirar a sua equipe. Não adianta, por exemplo, você ter um ataque de raiva ali com a sua equipe, acontece uma coisa muito grave, mas não adianta você gritar com a sua equipe se você não quer que a sua equipe seja descortês com o seu paciente. Quando acontece alguma coisa também que pode acontecer, um paciente pode de repente se portar de uma forma muito errada ali na recepção. Você quer o quê? Que essa pessoa grite com o paciente? Não, você não quer isso. Você quer que ela resolva da melhor forma possível. De repente tirar o paciente da recepção, conversar com ele, tentar acalmar, dar um copo d'água. Você não quer que a pessoa grite de volta. Então, como que você vai se portar gritando com a sua equipe? Já parou para pensar em como essas incongruências elas podem gerar confusão e perda de direcionamento? Quando você coloca um lugar onde você quer chegar e você alinha valores com essa equipe, você precisa estar de acordo com esse caminho. Quando você tem isso bem alinhado, você precisa agir também. Você faz parte da equipe. Você é o líder, mas você faz parte dessa equipe. Então eu vou elencar aqui 3 atitudes que fazem toda a diferença na liderança. Primeira delas, dar direcionamento frequente. Que seja 2 minutinhos num dia, ou pelo menos uma vez por semana, mostrar, legal, a gente está indo nessa direção, parabéns, muito bom, conseguimos aqui fazer tantos agendamentos, conseguimos aqui realizar tantas cirurgias, parabéns que a gente conseguiu encher a agenda do médico tal aqui na nossa clínica. Dar direcionamento e mostrar se está no caminho certo ou se está no caminho errado. A gente tem aqui como valores, né, comprometimento com o próximo, e vi aqui que uma das mensagens você não respondeu. Poxa, isso não está legal de acordo com os nossos valores, mas olha isso aí, vamos em frente. Tirar esse tempinho para realmente passar. 2, dar feedbacks em relação às boas coisas que acontecem. Quando a pessoa está de acordo com o que você combinou com ela, é importante você reforçar essa atitude desse teu colaborador, dessa sua colaboradora. É importante você elogiar. O 3, dar feedbacks também da parte de direcionamento, feedback mesmo que seja para alinhamento, né, numa conduta errada. É muito importante isso. E é muito importante você manter a gentileza nesses feedbacks, principalmente mais negativos. Existem perfis comportamentais que se sentem muito ameaçados e muito mal quando recebem um feedback negativo, mas eles são importantes. E o que vai fazer diferença é justamente
a sua capacidade de liderança ali, entendendo cada perfil dos seus funcionários. Então, numa esfera um pouco maior, você entender o perfil comportamental dos seus funcionários, e aí você tem análises incríveis aí, por exemplo, pelo IGT Assessment, né, que é do Jerônimo Temel, ou você tem também o DISC, para entender qual é o perfil comportamental de cada uma das pessoas da sua equipe, e saber lidar com esse perfil comportamental vai fazer toda a diferença no seu resultado. Porque uma coisa é você pegar uma pessoa que não gosta de feedback negativo e virar e falar de um jeito um pouco mais rápido com ela sobre um feedback negativo, né, dela, falar, olha, não gostei do que você fez aqui, é melhor fazer desse jeito, ponto. Você às vezes está querendo só melhorar ali o direcionamento, que é super certo e correto, mas essa pessoa pode entender assim, caramba, ele odeia meu trabalho. Então, às vezes, você precisa elogiar antes, né, de fazer um feedback. Tem aquela técnica sanduíche, mas existem várias opiniões em relação a essa técnica sanduíche, né, que você fala uma coisa boa, depois dá o feedback, corrige ali, né, tenta dar o direcionamento mais corretivo e depois elogia novamente, né, por isso que é sanduíche, mas a gente também requer maturidade da equipe, né? Isso vai muito do recrutamento, da seleção, para você também poder simplesmente virar, olha, isso aqui que você fez está errado, o certo seria desse jeito. Somos adultos, né? Eu estou querendo melhorar aqui o resultado da empresa. Mas a gente também precisa se adequar ao perfil comportamental de cada um para poder ter resultado. Não adianta nada você dizer, poxa, mas ela não é madura para receber feedback? E aí no dia seguinte essa pessoa está pedindo as contas, indo embora, te deixando na mão. Não é bem assim. Existe a liderança por medo e existe a liderança por inspiração. A liderança por medo foi muito importante durante muitas décadas, mas não é o que a gente faz hoje de melhor, né? Hoje as pessoas têm oferta de emprego, boas pessoas têm oferta de emprego a todo momento, e a pessoa pode virar ali, não aguento mais esse chefe aqui, não tô com medo dele, eu vou começar a botar currículo e daqui a pouco alguém vai me contratar e te deixa na mão. Isso não é uma boa técnica para ser utilizada como líder. E muito importante em relação a feedback é você ouvir com atenção o que esse funcionário está vindo falar com você. Eu tive uma vez uma funcionária que veio falar que não estava se sentindo valorizada na empresa. Isso é um feedback maravilhoso, que ela poderia simplesmente sair. Ela só teve abertura para isso porque eu dei segurança, que é uma das bases da liderança, é você dar segurança para as pessoas. Você mostrar que elas estão num ambiente seguro. Não adianta nada se você não dá essa segurança, a pessoa fica ali retraída e simplesmente sai do barco. E você perdeu o seu time, você perdeu alguém do seu time que às vezes é muito importante. Vou trazer para vocês aqui uma situação que realmente, para mim, ela mostra muito do que é a liderança como médico num negócio médico. Eu tinha uma funcionária, eu sempre fiz reuniões, né, desde que eu comecei a estudar sobre liderança, fazer reuniões 1 a 1 para entender diversos pontos, né, sobre a pessoa, entender um pouco da história, entender um pouco do contexto em que ela vive. E aí eu perguntava qual era o sonho da pessoa. E uma funcionária falou para mim que o sonho dela era ser comissária de bordo. Poxa, ela sendo secretária, né, recepcionista numa clínica, como é que ela conseguiria realizar esse sonho? Como que a minha clínica conseguiria ser um degrau para esse sonho? E aí eu fiz exatamente essa pergunta, porque isso não foi intuitivo para mim descobrir o que eu poderia somar nisso. Eu falei, pô, vem cá, mas você tá aqui, tem alguma coisa que você acha que pode fazer desse lugar um degrau para você ser um comissário de bordo? E ela respondeu assim, olha, doutor, tem um curso de comissário de bordo que acontece, mas o meu horário, ele começa às 10 horas. E o curso, ele é de manhã e vai até às 11. Aí eu falei, poxa, legal, interessante. Naquela época, a gente só tinha 2 consultórios, né, na clínica, era o meu e da minha esposa, e a minha esposa começava a trabalhar às 11, então eu conseguia ficar com uma funcionária só até às 11, e essa funcionária poderia entrar um pouquinho mais tarde. Eu falei, olha, então a gente vai fazer o seguinte, você faz esse curso, que você pode chegar um pouquinho mais tarde e você sai um pouquinho mais tarde. Pode ser assim? Doutor, muito obrigado, muito obrigado. Conclusão, 1 ano se passou e ela se formou comissária de bordo. João Paulo, mas você perdeu então a funcionária? Sim, eu não perdi. Eu somei muito para a vida de uma pessoa que eu tenho certeza que foi muito importante, né, no processo de saída dela, isso, inclusive. Tanto que ela virou e falou assim, olha, agora eu consegui, já fiz o meu curso, como você quer que eu saia? E a gente foi e conversou sobre a saída dela, ela esperou, treinou uma pessoa que entrou. Esse ponto, você realmente vestir a camisa da pessoa, nesse ponto de poder ajudar no sonho da vida dela, isso aí te ajuda muito, porque a pessoa, ela vai ter o que a gente chama, né, o gatilho da reciprocidade. Se você ainda não conhece os gatilhos mentais do livro Armas da Persuasão,
Um deles é a reciprocidade. Quando você faz isso pela pessoa, ela tende a fazer isso por você. Então a saída dela foi ótima, a saída dela foi super leve, ela treinou outra pessoa para entrar, ela se preocupou se a gente estava ou não podendo que ela saísse. Então são coisas que realmente somam e principalmente o resto da equipe soube disso, entendeu? O resto da equipe sabe quanto que eu realmente visto a camisa das minhas funcionárias. Então fica aí para te inspirar. E são coisas simples, sabe? É você chegar antes e perguntar como é que tá a vida. Às vezes a pessoa tá com um filho doente, às vezes a pessoa tá numa situação difícil e às vezes não custa nada você fazer algumas concessões que vão te render muito mais em relação a engajamento e com certeza no seu resultado. Então, o que fica aqui de mensagem é o seguinte, é que o resultado da equipe, ele reflete muito o que é a liderança. Um líder, ele pode sempre evoluir. Então, nunca deixe de tentar ser um líder melhor e se esforçar para isso e focar nisso. E lembre-se de liderar por exemplo, por inspiração e não por medo. Você trazer o grupo para entender ali o que você faz de melhor. E vou dar uma dica aqui especial no final, tá? Aqui agora, para quem ficou até agora, essa aqui é maravilhosa. Sempre que eu faço uma cirurgia, eu falo para elas o resultado que a gente conseguiu. Ah, a dona fulana aqui voltou a enxergar por causa da gente. Vocês viram? Nós fizemos o senhor José voltar a enxergar. E isso aí é muito legal para o engajamento do seu time. Tudo que você faz não é só você que faz. Tem todo um time atrás disso. E claro, se você quiser conversar mais sobre liderança, quiser saber mais sobre esse assunto que eu adoro, tá? É um assunto muito extenso. Aqui não dá para falar num vídeo de 20, 30 minutos, é um assunto enorme que vem se renovando, que tem vários tópicos interessantes. A gente pode marcar um diagnóstico 1 a 1, se vocês quiserem, é só entrar em contato, ou também convido vocês a conhecerem a mentoria M11 que tem na Content Doc, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.